Eu coordeno uma área aqui dentro do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, que é a área de meio ambiente. Nós temos 4 grandes áreas de atuação, que é a área relativa a produtos, outra área relativa a serviço, outra de saúde do trabalhador, e a outra divisão, que é essa que eu coordeno, a divisão de meio ambiente. Eu coordeno essa área desde 2001. Estou aqui no Centro de Vigilância Sanitária desde 98 e na Secretaria da Saúde há 27 anos. Sou arquiteto de formação, com doutorado em planejamento urbano pela USP, aqui pela Faculdade de Arquitetura da USP, e tenho trabalhado com questões das mais variadas. Meu doutorado foi em relação a áreas contaminadas, mas a questão da água é algo que é o carro-chefe aqui do nosso setor, né? Nós temos atuação em várias frentes, né, de resíduos sólidos, de resíduos de serviço de saúde, agora mais recente das arboviroses também, acidentes com produtos perigosos, desastres naturais, áreas contaminadas, segurança química de maneira geral. E a água permeia todos esses assuntos, e é na água que nós temos o programa mais tradicional aqui em São Paulo, que é o PROÁGUA, que é um programa que foi institucionalizado em 1992, né? Portanto, quase 30 anos, e é um programa que foi, aos poucos, se estruturando. Em paralelo a isso, o Ministério da Saúde também estruturou o Vigiágua um pouco depois, embora a legislação federal de potabilidade da água data da década de 70, principalmente. Aqui em São Paulo, nós temos uma tradição muito grande no lidar com a água, que vem desde a legislação sanitária de 1893. Em 1894, o Código Sanitário já estabelecia uma série de regramentos, e alguns já eram o embrião de um programa de potabilidade da água, embora, logicamente, sem referências laboratoriais, sem outros recursos que pudessem realmente garantir uma qualidade da água no momento que São Paulo começava a se industrializar e se urbanizar de uma maneira bem intensa. Então, é até curioso, porque o código remetia muitas vezes à tradição, né? Se o morador da região conhecesse e dissesse que a água era boa, ela era uma água passível de ser utilizada para abastecimento público, na falta absoluta de referências, né? Então, nós chegamos hoje, né, com cerca de 100 parâmetros de potabilidade dentro da legislação brasileira, entre eles o fluoreto, né? Então, foi um avanço muito grande, mas é um avanço extremamente sofrido, como todos que lidam com a vigilância de maneira geral e de maneira específica em relação à água, é algo que se conta por décadas, avanços que vão aos poucos, né, caminhando com alguns retrocessos, mas eu creio que hoje a gente tem uma estrutura, né, vejo, não digo só em São Paulo, né, nos demais estados também, no Brasil, de maneira geral, e nós avançamos muito, embora a gente se surpreenda ainda, muitas vezes, com, por exemplo, a qualidade das informações que nós temos dentro do sistema de informações da água, que é o CISÁGUA. Eu creio que a maioria conheça, utilize, ou já, ao menos já tenha ouvido falar a respeito dele. Então, o CISÁGUA é um sistema que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde desde 2001. 2014, ele teve uma estruturação mais efetiva, né? E foi aí que São Paulo, de fato, entrou com mais força nesse sistema, né? Adotando esse sistema de informação, uma vez que nós tínhamos um programa mais simples aqui em São Paulo, não? Um sistema de informação mais simples, um banco de dados, e nós deixamos esse banco estadual e passamos a utilizar o CISÁGUA. Recentemente teve uma polêmica muito grande, vocês também devem ter ouvido falar a respeito dos agrotóxicos na água, né? E que demandou até um comunicado do Ministério da Saúde, um comunicado também aqui do Centro de Vigilância Sanitária e de vários outros estados também,
no qual são utilizadas informações a respeito de agrotóxicos baseado no banco de dados do CISÁGUA, que está disponível, é de domínio público. Mas é um banco que tem de difícil interpretação, e eu estou falando de agrotóxico, e extrapolo isso para os outros parâmetros também, porque ainda é um sistema em estruturação. Então, muitos dos dados que nós temos lá, parte deles significativa, ainda não foi trabalhado de maneira adequada, de forma a realmente que nós possamos ter uma segurança e tirar estatísticas mais sólidas a respeito da qualidade da água. Por exemplo, nós temos vários valores acima do padrão de potabilidade, né, os VMPs que a gente fala, agrotóxicos, e no qual, quando nós fazemos uma busca mais profunda no banco de dados, nós vamos ver que a grande maioria destes dados são decorrentes de erros de transcrição de informações. Então, esse é um problema muito grande ainda e que mostra que é um programa de vigilância da qualidade da água, né? Ele é extremamente heterogêneo, porque nós temos 5.500 municípios no Brasil, cerca de 5.500, né? Em São Paulo são 645, tem estados que têm mais municípios ainda, como Minas Gerais, né? São 880, se eu não me engano, e do qual nós temos aí vigilâncias as mais variadas, porque os municípios são variados, né? Os municípios, às vezes, de porte pequeno, né? 42% dos municípios do estado de São Paulo tem menos de 10 mil habitantes. Então, vejam que são equipes bastante reduzidas, com uma demanda tremenda, né, de vigilância, do qual, muitas vezes, o técnico que trabalha com a qualidade da água, ele trabalha também fazendo inspeção, como eu já fiz, né, em farmácias, drogarias, em hospitais, em clínicas, laboratórios, indústrias farmacêuticas, em cavalos e porcos soltos na rua, quer dizer, demandas decorrentes de uma industrialização muitas vezes problemática, de um processo de urbanização também problemático, e demandas que vêm da economia mais avançada e demandas que também vêm de uma tradição, muitas vezes até rural, que se dá nas bordas da cidade. Então, nós temos um sistema de informação, né, um banco de dados em estruturação. Estou falando de um banco que abriga cadastros, né, de sistemas de abastecimento público e soluções alternativas, sejam as coletivas ou as individuais. Nós aqui no estado de São Paulo, para vocês terem ideia da escala, nós temos cadastrado cerca de 3.000 sistemas de abastecimento público. Desde um sistema minúsculo numa cidade de 2.000 habitantes até o sistema integrado metropolitano, que abastece 20 milhões de pessoas e busca água em outras bacias hidrográficas. Quer dizer, é um monstro, com cerca de 40 mil quilômetros de rede. Então, não é um trabalho fácil entender esse cenário, que cenários de riscos que estão associados a esse complexo de estruturas, né, de engenharia, que demanda abastecimento de água contínuo para a população. Então, nós temos no CISÁGUA, nós temos cadastrados esses 3.000 sistemas de abastecimento público que abrigam mananciais superficiais e mananciais subterrâneos também, poços tubulares profundos, principalmente. E nós temos também uma pedra no sapato das vigilâncias, que são as soluções alternativas, coletivas ou individuais. Pela legislação, nós somos obrigados a cadastrar também, né, e licenciar aqui em São Paulo as soluções alternativas, coletivas. Então, nós temos cerca de 8 ou 9 mil soluções alternativas coletivas, principalmente poços tubulares profundos, aqueles poços, não os cacimbas, né? Aqueles poços que nós chamamos de rasos, mas os poços profundos que são utilizados tanto pelos sistemas de abastecimento público, como também para soluções alternativas de abastecimento, principalmente para fugir do custo da água. Então, nós temos, nas grandes cidades, um conjunto muito grande de
poços tubulares profundos que são utilizados para abastecimento de grandes empreendimentos, principalmente shopping centers, grandes laboratórios, indústrias, comércio mais amplo. Então, nós temos isso e temos que monitorar, fazer a vigilância desses sistemas, e eles são obrigados a fazer o monitoramento da potabilidade desta água. Então, não é algo fácil esse universo de cerca de 8.000 poços tubulares profundos, soluções alternativas, e mais 3.000 soluções alternativas, que demandam um trabalho contínuo, sistemático de vigilância para garantir que essa água não saia fora dos padrões de potabilidade dentro daqueles cerca de 100 parâmetros de qualidade que estão definidos pela portaria 2914, na antiga 2914, e agora essa portaria está em revisão. Então, esse é um desafio muito grande, sem falar das soluções alternativas individuais, né? Principalmente nas zonas rurais e nas bordas das cidades e das grandes cidades, ainda se vê muito isso, né? São os poços rasos, vulneráveis, extremamente vulneráveis à contaminação, não indicados de maneira nenhuma para áreas urbanas, né? E quando em áreas rurais também deve ser um cuidado muito grande, né? Para que ele não sofra a contaminação, uma vez que ele é extremamente vulnerável a todo tipo de contaminação biológica ou química. Então, isto demanda também uma atenção de vigilância. E quando nós temos episódios como ocorreu aqui em São Paulo, né, e ainda ocorre em algumas regiões do Nordeste, né, uma crise hídrica, como nós tivemos em 2014 e 2015, então surge um novo desafio para a vigilância sanitária, e também começam a ter um mercado intensificado para a perfuração de poços, né, de novas soluções alternativas ao sistema de abastecimento, e também um trânsito intenso de caminhões que transportam água. Isso no Nordeste é muito comum, e aqui também não é muito diferente. Nós podemos ver aqui na Avenida Paulista, no centro da cidade, quando passamos à noite, alguns caminhões, ou muitos caminhões, abastecendo determinados tipos de estabelecimento. Adicionalmente ao abastecimento público, seja pelo custo, seja pela insegurança em relação ao abastecimento de água. Mas na crise hídrica aqui em São Paulo, principalmente no começo de 2015, quando quase esse monstro que é a região metropolitana de São Paulo deixou de ter abastecimento integrado, quase que entrou em lapso, né? História a ser contada aí, bastante interessante, mas foi um momento que a seca atingiu não o que nós conhecemos tradicionalmente, as áreas rurais, e tem impacto sobre a economia agrícola ou as pequenas cidades, como tradicionalmente ocorre no Nordeste. A literatura nordestina tem muito a contar a respeito disso, né? Mas aqui em São Paulo também, algumas regiões mais do interior, isso tem certa história. Mas em 2014, 2015, pela primeira vez, nós tivemos uma ameaça real de desabastecimento de uma metrópole como São Paulo, e talvez até um impacto maior no que nós chamamos aqui de macrometrópole paulista, que abriga cerca de 180 municípios e 32 milhões de habitantes. Então, era uma coisa... E com uma disputa muito grande de água entre bacias hidrográficas, né? A região metropolitana de São Paulo, tirando metade da água. Aqui em São Paulo, nós temos cerca de 10.000 soluções alternativas coletivas na região metropolitana de São Paulo, né? Parte deles licenciada pela vigilância, com outorga de uso, e parte deles são clandestinos. Esse número é estimado. Porque naquela crise hídrica que eu comentei aqui, 2014, 2015, se não tivesse esses poços, estima-se que eles forneçam 10 metros cúbicos por segundo, a crise hídrica seria muito mais crítica nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, então, que foram perfurados, grande parte deles sem a anuência do poder público, né? Seja do órgão que concede outorga, ou seja do órgão que faz a vigilância. Então, nós temos essa realidade. E aí, aproveitando o poço, eu
já respondo a respeito da questão da fluoretação desses poços. Realmente, aqui em São Paulo também é um problema crítico isso. Há uma dificuldade muito grande de garantir que eles sejam fluoretados, né? Nós temos uma dificuldade muito grande. Primeiro, de fazer com que esses poços eles sejam cadastrados no CISÁGUA e licenciados pela vigilância. E calcula-se, isso são estimativas muito grosseiras, mas que mais da metade dos poços eles não estejam ilegais nas cidades que não têm outorga nem licença da vigilância. Não se sabe exatamente quanto que é isso. O órgão que consegue outorga aqui, que é o DAE, ele passou simplificou o processo de outorga, né? São 3 grandes passos, agora foram reduzidos, inclusive era um sistema, um processo entendido como extremamente burocrático, difícil de ser feito, que as pessoas preferiam ignorar isso e sabendo que a fiscalização dificilmente ia encontrar esses postos. Atualmente esse processo estava sendo feito de maneira eletrônica. De uns anos para cá nós estabelecemos conexão entre o processo de outorga e o processo de licença de cadastramento sanitário, agora de licença, né? É uma resolução, aliás, não é tão nova, de 2006, uma resolução conjunta das 3 secretarias, né, de Saúde, de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e Saneamento, não uma secretaria só, Recursos Hídricos e Saneamento, que nós passamos a estabelecer uma relação, uma amarração entre esses processos, inclusive de licenciamento ambiental também. Então, o grande problema que nós temos aqui nas cidades, né, também é a contaminação do solo, aquele processo histórico de contaminação do solo que vem desde o início do século passado, né? Então, aqui em São Paulo, falo do estado, nós temos 6.000 áreas contaminadas, mais agora. Agora a CETESB divulgou uma nova lista, não sei bem quantos são, mas são mais de 6.000 áreas cadastradas como contaminadas no estado de São Paulo. A maioria deles, logicamente, nas regiões metropolitanas, aqui em São Paulo, e onde há áreas industriais e também decorrentes de postos de combustíveis, né? 80% dessas áreas contaminadas são decorrentes de vazamento de combustível em postos de abastecimento. Então, perfurar um poço aqui tem implicações que vão muito além daqueles 7 parâmetros básicos que a vigilância coleta amostras e analisa, né? Então, naquela ocasião, a legislação ainda não exigia, a legislação internacional não exigia nada mais do que a avaliação de parâmetros básicos, né, para soluções alternativas, e nós inovamos naquele momento e passamos a estabelecer esta relação, e do qual, se o poço for perfurado próximo a uma área contaminada, num raio de 500 metros, ele precisa passar pelo órgão ambiental para avaliar se, de fato, ele pode fazer aquele poço, perfurar aquele poço naquela região, e se ele puder perfurar, se ele precisa de um monitoramento adicional, além daqueles parâmetros que estão estabelecidos na portaria 29/14 e dentro daquele perfil de monitoramento que lá está estabelecido. Ou seja, nós criamos uma amarração nesse sentido, e aí a CETESB emite laudos ambientais que passa para o órgão que concede outorga e para o órgão de vigilância, para que nós possamos avaliar também se é compatível a existência daquele poço naquela região e se é necessário um monitoramento mais intenso de determinados parâmetros. A gente vai para essas questões mais complexas, né, de determinados produtos químicos que possam estar na água, né? E é uma realidade aqui em São Paulo, como eu disse, né, com essa relação de 10.000 postos na região metropolitana e 6.000 áreas contaminadas no estado, grande parte delas na área metropolitana, não é difícil estabelecer relação, né, de um cenário de risco, né, a possibilidade de perfurar um poço próximo de uma área contaminada e contaminar esse poço, sem que muitas vezes os consumidores percebam isso. Nós temos vários exemplos a respeito disso. Mas aí a gente volta para essas questões dos parâmetros básicos, e realmente é uma dificuldade muito grande de garantir fluoretação nestes poços, né? Então, é uma dificuldade muito grande, porque a dosagem disso é difícil.
Nós fizemos um projeto aqui grande, o Paulo, tanto o Paulo Frazão como o Paulo Capel também acompanharam muito bem isso, nos deram apoio, né, de um programa de incentivo à floretação aqui no estado de São Paulo. Isso está escrito também, tem um artigo a respeito disso, que nós adquirimos, o estado adquiriu quantas bombas? 120. Não, foram mais, foram 124 municípios que nós detectamos com problemas de floretação, e aí nós compramos bombas dosadoras na primeira fase do projeto. Numa segunda fase do projeto, a gente garantiu mais bombas dosadoras de flúor para esses municípios, e acrescentamos a capacitação das equipes municipais, né, que operam sistemas, para que eles pudessem, de fato, fazer essa floretação dentro do que está estabelecido em norma. Mas isso mostra a dificuldade dos municípios, né, principalmente dos pequenos, de garantir uma floretação sistemática dentro daquele intervalo, né? Eu lembro que aqui em São Paulo o intervalo que nós estabelecemos é de 0,6, 0,8, né, de flúor. Então é um intervalo relativamente estreito, né, do qual muitas vezes escapa esses valores para 0,5, 0,9, e aí nós temos algo próximo do padrão estabelecido aqui por resolução, né, estadual, mas acaba estando fora do padrão de potabilidade. Se nós temos esse problema com os pequenos municípios, né, e não só com os pequenos, muitas vezes, mas imagina com as soluções alternativas coletivas, que de fato é um desafio que nós vamos ter que encarar daqui para frente, de qual estratégia que nós adotamos nesses casos. Para ilustrar, eu estava conversando com a Maria Ângela ontem, e ela apresentou algumas estatísticas. O ano passado, por exemplo, nós fizemos 32 mil análises de fluoreto, análises de vigilância, né, sem contar as análises de controle. As análises de controle são mais difíceis de analisar porque o CISÁGUA ele não permite ainda a geração de relatórios, como nós temos insistido com o Ministério há muito tempo. Não só nós, São Paulo, mas vários estados. O que o Ministério disponibiliza é uma tabela, uma enorme tabela com os dados atualizados, né, das análises de controle, e que nós temos muita dificuldade de extrair dali os dados específicos que nós queremos e fazer os recortes adequados para a nossa avaliação. Mas falando de análises de vigilância, nós fizemos 32 mil análises de vigilância o ano passado, 2018, e 80% dessas análises estavam dentro daquela faixa estabelecida aqui para o estado de São Paulo, de 0,6, 0,8. Então, esses outros 20% que nós estávamos analisando, né, e vimos que tem, inclusive, alguns dados que nós chamamos de aberrações, né, como, por exemplo, 70 programa por litro de flúor. Então, certamente aquilo é um erro de digitação que o município, que o agente de vigilância, atropelado pelas muitas demandas, vai lá e insere no sistema um dado que seja o próprio técnico, ou seja um administrativo, que não tem muita noção da dimensão da coisa, né, erra por uma vírgula e não tem ideia disso. Embora, atualmente, né, o sistema tenha se aprimorado com a transferência direta, né, dos dados do laboratório diretamente para o CISÁGUA. Quer dizer, nós eliminamos aquela etapa de laudos em papel sendo transferidos, né, para o CISÁGUA de maneira manual, né? Então, que aquilo gera um conjunto de erros, isso é um problema para todo o Brasil, né? Em 2006, aqui em São Paulo, nós fizemos também uma resolução obrigando todos os operadores dos sistemas de abastecimento e das soluções alternativas de um cadastro, né, de uma senha, e eles são obrigados a inserir os dados diretamente, os dados de controle diretamente no CISÁGUA. Então, nós tiramos essa tarefa
árdua, né, dos agentes de vigilância de ficar transcrevendo esses dados de um laudo em papel para o CISAGO, e gerando um conjunto de erros e de lacunas também, porque a falta de tempo faz com que eles acumulem um conjunto de laudos para depois transferir isso para o sistema. Então, nós obrigamos a que todos os operadores, os 8.000 responsáveis pelos sistemas, pelas soluções alternativas coletivas e pelos 3.000 sistemas de abastecimento, a transferir diretamente. Isso deu um ganho de qualidade tremenda e reduziu os erros, mas ainda vemos erros, porque agora, eu fiquei sabendo ontem, né, pela Maria Ângela, que muitas vezes o município, embora ele tenha um mecanismo no sistema de transferência direta do resultado do laboratório, né, aqui do LUTES, para o sistema, ele, não sei exatamente o porquê, ele ainda prefere transcrever isso manualmente. Então, aí a gente vê ainda erros. Quer dizer, o CISAGO é um sistema que ainda é em construção, em aprimoramento, que a gente tem que olhar para aquelas estatísticas, e são estatísticas muito importantes, mas temos que ter consciência do estágio de aprimoramento desse sistema, senão a gente comete alguns erros e vai entender que determinado município tem 70 de flúor, e aí a população ali já estaria morta, né? Então, nós temos esses grandes desafios, e voltando ainda às soluções alternativas coletivas, nós vamos precisar discutir ainda muito como é que a gente trata da questão da garantia do fluoreto nesses sistemas alternativos. A classificação, a conceituação, né, de solução alternativa coletiva, ela tem às vezes uma área de imbricamento, né, com o SAA, né, com os sistemas de abastecimento de água. Por exemplo, quando a gente tem um poço, né, um poço profundo, que gera água, né, para o sistema de abastecimento, ele não é, deixa de ser, né, ele deixa de ser uma solução alternativa coletiva porque ele está conectado, né, a um sistema de abastecimento de água. É diferente de um poço que está isolado e que serve, né, e que beneficia uma parte pequena de um território, né, onde tem uma população residente, né? Então ali você tem caracterizado melhor uma solução alternativa coletiva. Então não é pelo fato de ser poço que é solução alternativa coletiva ou é sistema de abastecimento de água, porque a fluoretação é obrigatória nos sistemas de abastecimento de água, não nas soluções alternativas coletivas, né? Que são, digamos assim, um dispositivo muito mais complexo para a gente assegurar o teor de flúor adequado. Agora, na medida em que esses poços, né, eles vão se conectando a um sistema de abastecimento, né, eles vão fazendo parte de uma rede de abastecimento, aí para você conseguir manter o teor adequado de flúor no sistema de abastecimento, você precisa, né, fazer o ajuste do teor de flúor dessa fonte de água que vem desses poços, né? Então a gente tem muitas experiências no Brasil onde, num determinado momento, esses poços eram, digamos assim, fontes de abastecimento mais isoladas, né? E na medida em que as cidades, né, foram se desenvolvendo, esses poços foram sendo conectados, né, a uma rede, e a partir do momento em que eles passam a ser conectados a uma rede maior, eles passam a fazer parte de um sistema de abastecimento de água. Eles deixam de ser classificados como solução alternativa coletiva e passam a fazer parte de um sistema de abastecimento de água. Bom, nesse instante, né, é muito importante que esses poços tenham dosadores, que eles tenham alguma forma de fazer o ajuste do teor de flúor, porque senão eles vão, digamos assim, prejudicar o ajuste do teor de flúor no sistema de abastecimento de água. Então essa, digamos assim, essa dinâmica, né,
entre o poço que está isolado e que é considerado uma solução alternativa coletiva, e um poço que está conectado ou que faz parte de uma rede maior, né, de abastecimento de água, isso é interessante, né, porque mostra para a gente que assim tem aí um espaço, né, na medida em que os sistemas de abastecimento de água eles vão se expandindo, né, eles vão se, digamos assim, se complexificando, né, você tem aí a necessidade também da tecnologia de floretação também, ela ir se adaptando, ela ir se modernizando, né, para poder dar conta de um sistema de abastecimento de água que realmente assegure com qualidade, né, o nível de flúor esperado para a prevenção de cárie. E nesse caso aqui, né, a concessionária que abastece a cidade, que tem esses poços alternativos mesmo, ela não consegue levar a água tratada somente com a captação, então ela tem esses poços onde atende uma demanda. Então, de acordo com as legislações, nós temos até uma legislação municipal aqui, ela vai ter que fazer essa adição desse flúor nesses pontos alternativos. Estamos trabalhando para que isso aconteça, porque é necessário mesmo que atenda essa população, da mesma forma que as outras áreas têm esse flúor, né? Quer dizer, até que ponto uma solução alternativa coletiva, em que, do ponto de vista da legislação, não há obrigatoriedade nenhuma, né, de ter esse ajuste de concentração de fluoreto, até que ponto ela passa a ter essa necessidade desse ajuste na medida em que ela começa a participar, ela começa a suprir água para uma rede, né, de abastecimento mais ampla, um sistema, né, e aí então ela precisa oferecer água com teor adequado, porque senão ela vai ser uma fonte de diluição, né, da concentração do flúor que a gente tem naquele sistema de abastecimento mais amplo. A palavra está aberta, gente. Oi, professor, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Ariane. Tudo bom? Tudo. Eu não sei se o Sérgio estava aqui na hora que eu me apresentei, mas eu estou fazendo mestrado lá na UFES e meu projeto é sobre fluoretação do Estado. Eu achei muito interessante que você falou sobre essa resolução obrigando os operadores a colocar as informações diretamente no sistema do Ciságua, né? Não ter aquela transcrição manual. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, como é que funciona. Temos a resolução SS65, que, se eu não me engano, é de 2004. Ele que estabelece o regramento, né, baseado na legislação nacional, de como deve ser o fluxo de documentos do operador para a vigilância. Aí nós fizemos um adendo a essa resolução em 2016 e obrigamos os operadores, como eu disse, a se inserir no Ciságua, né? E aí eles têm que pegar uma senha conosco, se cadastrar no Ciságua, e aí eles devem, né, passaram a ser obrigados a colocar todos os dados de vigilância, os cadastrais e os de monitoramento, diretamente no sistema. Isso foi objeto de uma negociação muito grande com os sistemas autônomos, né, aqueles que são operados pelas prefeituras, e com a Companhia de Abastecimento Estadual, que é a Sabesp, aqui, que ele abastece cerca de 380 municípios. Uns 60% dos municípios do estado de São Paulo são abastecidos pela Sabesp. E a grande dificuldade é que a Sabesp tinha um banco de dados próprio e que não se relacionava, logicamente, com o Ciságua. Então, nós fomos a Brasília, discutimos lá no Ministério, levamos a Sabesp também, e, num primeiro momento, eles conseguiram migrar diretamente do banco de dados deles para o Ciságua os dados mensais, ainda não os trimestrais e os semestrais. E eles diziam que não tinham condições, porque são milhões de dados, né, eles não tinham condições de tirar do sistema deles e depois
passar manualmente para o CISAGO. Não havia lógica nessa questão. Então, no primeiro momento, todos os sistemas autônomos e operadores de soluções alternativas e a Sabesp passaram os dados mensais e, por fim, agora mais recentemente, no ano passado, a Sabesp também passou a migrar os dados semestrais. Pela conexão que houve, né, de sistemas, o sistema da Sabesp de informação e o sistema do CISAGO. Aí, finalmente, em outubro do ano passado, a Sabesp passou a migrar todos os dados de monitoramento diretamente para o CISAGO. Então, desde o segundo semestre de 2018 para cá, em tese, todos os dados que nós temos, eles são migrados diretamente, os dados de controle pelas companhias, pelos operadores, pelos responsáveis pelos sistemas, e os dados produzidos pelos laboratórios estaduais, eles migram diretamente para a unidade de vigilância. Então, isso leva a crer que os dados, principalmente a partir de 2017, né, e depois agora, recentemente, né, no meio de 2018, nós temos um conjunto de dados muito mais confiáveis, porque eles migram diretamente, e aí você, se tiver algum erro, né, é possivelmente um erro de laudo, e que dificilmente isso vai acontecer, e mais esse detalhe que eu falei para vocês, que eu não sabia, que o município ainda pode não aceitar o dado, a migração automática, mas transcrever o dado para o sistema. Não vejo razão disso, talvez por desconhecimento. Então, a gente ainda tem esse probleminha. Foi um ganho tremendo. Acho que facilita muito também, né, para eles. Não, para a vigilância não há lógica nenhuma de ficar. Hoje em dia, né, nós estávamos na idade, embora com o sistema de certa forma avançado, nós estávamos com o procedimento da idade da pedra, né, que é ficar aplicando os laudos, e realmente as vigilâncias não têm tempo para isso, né? Muitas vezes eles passavam para administrativos, erravam, tinham lacunas imensas, então era um banco de dados que você utilizava, mas sempre com o pé atrás, né? Eu só queria voltar a respeito dos poços tubulares, das soluções alternativas. A alternativa individual é aquela abastecimento para residências unifamiliares, para estabelecimentos unifamiliares, né, para residências. As coletivas são aquelas que eu falei, né, aqui em São Paulo, muito comum, né, para abastecimento de shopping center, para grandes estabelecimentos, para condomínios, etc. Quando ele, na cidade, ele tem o abastecimento do sistema, né, e tem de solução alternativa, essas duas coisas não passam a ser uma coisa só, né? Nós consideramos que esse local ele está sendo abastecido pela rede pública e por uma solução alternativa de abastecimento. E aí entra, de fato, o problema que o Frazão falou, da questão do fluoreto, né? Porque ele não pode conectar o poço, um condomínio residencial, por exemplo, que é muito comum aqui, que tem poço, e se abastece da rede pública, ele não pode fazer a conexão desta água do poço diretamente na tubulação antes do reservatório de água. Porque o próprio órgão que concede a outorga aqui, ele estabelece isso no processo de outorga, condiciona a outorga a isso, né? Porque qualquer pressão negativa da rede pode puxar a água do poço para dentro da rede e, de alguma forma, alterar a qualidade daquela água. Mas ele fazendo da maneira como deve ser feito, né, levando a água até o reservatório, nós temos que ponderar que quando ele tem a água com 0,6, 0,8 de flúor, ele vai jogar uma água que, não estando fluoretada, né, ele vai reduzir essa concentração de flúor. Então, essa é uma questão realmente para ser discutido, como é que nós passamos a exigir mais intensamente, né, que o sujeito que seja abastecido pelo sistema de abastecimento e pela solução alternativa, ele garanta também um teor de flúor dentro do que está estabelecido aqui no estado de São Paulo. Esse é um grande desafio, de fato, que a gente tem que discutir mais isso aqui. Os nossos resultados, muitas vezes, né, não estão na faixa que deveriam estar, e a gente manda o relatório em papel para eles. Mas o que é feito a partir daí a gente não sabe, né?
Manaus também é uma cidade complexa, a companhia de água é privatizada, a gente tem uma estimativa de 15 mil poços, mas também uma estimativa de 7 mil clandestinos, né? Então, assim, é bem complexo aqui para a gente fazer esse controle, mas, assim, acho que foi bem legal a tua apresentação, a gente está com a ideia a gente está estudando isso, a gente tem um grupo de pesquisa na UFAM, e eu acho que abriu também ideias para a gente mapear essa situação de Manaus e deixar isso registrado de uma melhor forma. Legal, eu acho que isso eu gosto muito, embora eu não tenha ido para Brasília, quando os estados se reúnem. Eu lembro que há muitos anos eu estava conversando com o representante da Amazônia, do Amazonas, e ele falou, uma coisa que eu não posso fazer aqui, ele era do estado, né, é errar a data de uma reunião, porque quando aquele município vem lá do extremo da Amazônia, demora dias para chegar. Se tiver uma data errada, né, a coisa fica ruim, né? Porque aqui nós temos completamente as realidades são completamente diferentes, né? Então, mas é um desafio muito grande. Eu acho que a gente tem que fazer essas adaptações, né? Não há de fato de realidade, estamos tratando de território com essa dificuldade, se tentar avançar aos poucos. Mas eu, quando dialogo com você em Brasília, as experiências são muito ricas, né? São muito ricas, e a gente vê que tem experiências que, embora em determinada realidade, né, eles vêm a partir de uma determinada realidade, muitas vezes você consegue adaptá-la às condições que estão dadas em determinado território ou outro, com características completamente diferentes. Eu já fiz isso várias vezes. Eu estou lembrando aqui, nós fazemos todo ano um seminário estadual Água e Saúde. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar deles. Nós fazemos 3 seminários, um sobre águas contaminadas, outro sobre hospitais saudáveis e esse sobre água e saúde, a 9ª edição que nós fazemos. E é um momento muito interessante de diálogo, e do qual a gente já fez o Frazão lembra, né, há 2 ou 3 anos atrás, que foi o tema específico foi a floretação. E a partir disso nós estamos até para lançar um livro, já estamos demorando, inclusive, para lançar. Mas eu acho que esses fóruns, esses eventos, que a gente possa discutir, tanto com os municípios quanto com os estados, né, determinadas questões específicas sobre a água, são fundamentais, né? No ano passado, nós trouxemos no evento seminário, nós trouxemos representantes do Rio Grande do Sul, de Minas e da Bahia, o ano retrasado do Ceará e de Alagoas também. Então, a gente tem procurado realmente criar esses laços para discutir, ver realidades. Eu lembro de Alagoas contando da crise hídrica, nós pusemos numa mesa com o representante de São Paulo e o representante da Califórnia, né? São 3 realidades completamente diferentes e maneiras de olhar para o mesmo problema, que é a falta d'água, a crise hídrica. Então, isso é extremamente rico, né? O Rio Grande do Sul também passou a fazer esses seminários. Eu acho que nós estamos na 9ª edição, acho que eles estão na 3ª dos seminários Água e Saúde. Tem sido muito interessante. Eu acho que os estados deveriam fomentar mais fóruns como esse, de discussão mais ampla, trazendo pessoas de outros estados. A gente tem trazido pessoas de fora do país para discutir determinadas questões que, para nós aqui, a gente enfrenta. O ano passado, nós trouxemos representantes do México e da África do Sul. É incrível como eles, de certa maneira, enfrentam problemas muito parecidos conosco, com soluções muitas vezes parecidas e com soluções que muitas vezes também nos surpreendem. Então, fica aqui a sugestão de vocês, aí nos estados também, procurar fazer eventos assim, creio que talvez muitos fáceis dos formatos, mas talvez eventos estaduais tratando do início da floretação. Aqui, cada ano nós fazemos um tema, né? Um ano é a crise hídrica, outro ano são os mananciais, outro ano... E esse ano que nós fizemos o da floretação foi extremamente interessante. Está aqui o Frazão, que não me deixa mentir, né? Então, fica essa ideia da gente trocar mais essas ideias, seja por espaços como esse, né?
ou fóruns mais amplos, presenciais, inclusive. A questão da vigilância, monitoramento, né, de controle que se faz tanto através das companhias de saneamento, quanto da própria de vigilância, é fundamental, porque a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem visto, é que a gente avança e quando a gente se acomoda um pouco, que a gente não debate, não traz, não suscita, né, avaliações permanentes, ou não suscita reflexões acima do que a avaliação está sendo executada, a gente se acomoda e as coisas que caem num certo marasmo e não são tão facilmente corrigidas como a gente gostaria. Estou falando especificamente das cidades com baixos teores de fluxo de águas, que a gente tem acompanhado, nas cidades que tem falhas nas companhias, inclusive companhias privadas, né, companhias autônomas, e também nós aqui no Rio Grande do Sul temos um problema sério, que é a questão dos altos teores de flúor na água. Eu queria saber do Sérgio se vocês têm alguma experiência, porque nós temos muitas cidades aqui, são soluções alternativas, sim, né, mas tem a presença também da Corsã nessas cidades, e a gente tem trazido uma certa discussão em relação a que alternativas buscar para mistura das águas, então esse tem sido um problema. E outras cidades que só são abastecidas, pequenas cidades que só são abastecidas por poços, e aí os altos teores de flúor trazem um problema sério em termos de saúde pública. Gostaria de saber se tu tens alguma experiência em relação a isso. Ontem nós estávamos discutindo justamente isso. A Mariângela, que estava aqui ao meu lado, precisou sair, tem olhado para a questão do flúor, tem coordenado essa área, e nós fizemos uma avaliação dos dados do Ciságua, né? Então, foi aí que nós vimos a estatística, que nós estamos com 80% de adequação, temos 20% ainda, estamos criando um indicador de potabilidade, do qual a gente pretende amarrá-los às ODSs da Organização Mundial de Saúde, né, 2030, com meta de chegar a praticamente 100% de fluoretação e de outros parâmetros também de qualidade até 2030. Hoje nós estamos em 80%. Então, chamou a atenção, por exemplo, um município pequeno, acho que 10, 15 mil habitantes, não sei bem, mas com teores elevadíssimos de flúor. Está lá no Ciságua. A gente não sabe ainda o que o município, olhando para aqueles dados, o que ele fez exatamente. É um município que era um sistema autônomo, portanto, operado pela própria prefeitura, né? Mas agora está sendo assumido pela companhia estadual, pela Sabesp. Então, isso nos chamou a atenção, com teores, às vezes, até de 7 de flúor. Então, primeiro, a gente quer saber se aquele dado não foi resultado de um equívoco de transcrição de dados, alguma coisa nesse sentido. Mas ele tem se mostrado persistente, com variações, mas sempre bastante alta. Nós já tivemos uma série de outros casos também, com teores de flúor natural elevadíssimos, que nós intervimos, autuamos, nós, eu digo, o município, com apoio da regional, né? Lembrando sempre que o protagonismo dessas ações é município, o protagonista, e tem que saber agir, né? E muitas vezes o município não sabe agir, e muitas vezes não sabe refletir também, né? Isso também é um problema muito grande, por isso que a gente procura, esse seminário que eu citei agora, é um momento, como você disse, de reflexão, de trazer o que está acima dele, né? Não mais elevado, né? Porque não é nada melhor ou pior, mas no sentido do que o escapa dentro daquela realidade mais fechada que ele convive ali. Então, é preciso ter um equilíbrio entre capacidade de refletir do fato, o que ele está fazendo ali, né? Que ele tenha ciência da repercussão daquele dado, ou que não seja um dado frio, maior ou menor, né? Mas que ele tenha ciência disso, e que ele tenha capacidade operacional de intervir naquela situação. Ele tem que avaliar bem, porque também nada pior do que uma capacidade de intervir sem capacidade de refletir, né? Geralmente, uma intervenção desastrada que piora a situação. A solução tem sido a diluição, né? Porque os outros modos de trabalhar isso são mais caros e tal. Só para citar aqui, nós temos nos preocupado muito com a questão da tecnologia dos processos de produção da água, né? Porque uma vez que a gente passa a olhar para a matéria-prima, que é a água que está no manancial, e essa água cada vez mais impactada, né?
Nós temos que pensar no modo, ou deixa de lado aquele manancial. Nós acabamos de fazer isso no ano passado, né? Nós praticamente interditamos, exigimos o fechamento de um sistema de abastecimento público que abastecia 400 mil pessoas aqui na região metropolitana por falta de condição de tratamento daquela água, porque a montante do rio lança-se esgoto, esgoto, esgoto. Giardia, criptosporídeo, patógenos em geral, em cima daquela água, né? Dentro daquela água, e que nos fez nos aproximar da CETESB aqui para poder avaliar com mais precisão a qualidade daquele manancial, jogar a responsabilidade em cima do órgão ambiental também, de maneira com que ele possa... E aí nós tivemos força suficiente, dados suficiente, informação, né? Informação é capacidade é força para intervir, né? É argumento para isso, e a Sabesp, no caso, aceitou isso, mas é lógico que houve uma negociação antes, porque ela passou a ter alternativa para o abastecimento daquela população. Mas o processo de tratamento tem nos preocupado muito, tanto é que a gente tem, como eu falei aqui, nos aproximado das agências reguladoras que olham muito para o processo de produção da água, para essa questão, e nós temos agido, inclusive, com inspeções conjuntas e eventos. A gente tem feito eventos de tecnologias de produção de água. Como é o nome do evento? São workshops de tecnologia e pesquisa em produção de água para consumo humano. Isso tem sido muito interessante, porque a gente tem visto que alternativas que tem e como é que isso se coloca dentro de uma possibilidade de abastecimento do conjunto da população. E aí tem algumas alternativas tecnológicas para a remoção do flúor, mas dentro de determinados contextos ainda é inviável do ponto de vista econômico. A gente está comemorando nesse mês de maio 3 anos, né, de criação da Rede Brasileira de Vigilância da Fluoretação da Água. E uma das ferramentas dessa rede é o sistema Vigiflur, que a gente desenvolveu a partir de um projeto de pesquisa, né, que antecedeu a criação da rede. E esse sistema Vigiflur é um sistema de alimentação de dados uma vez por ano, né, um processo de alimentação uma vez por ano dos dados colhidos, dos dados coletados durante o ano para um determinado município. É um primeiro esforço, uma primeira iniciativa, né, no sentido da gente conseguir dar um pouco mais de divulgação para esse esforço das vigilâncias, né, esse esforço desses órgãos de vigilância que fazem a coleta, que geralmente são os órgãos municipais, são as equipes de vigilância dos municípios que fazem a coleta. Esse esforço que então essa água vai para os laboratórios, o laboratório emite os laudos alimentam esses dados no CISÁGUA, né? E para isso a gente realmente precisa de uma certa atividade desses colegas em cada estado, em cada região do país, para que possam se apropriar, né, desse sistema de informação, que é o sistema Vigiflur, e consigam também articular, né, as vigilâncias municipais para que elas possam se interessar, né, por alimentar esse sistema, por dar visibilidade ao esforço municipal, né, de vigilância da concentração do fluoreto na água. Então, eu queria comentar sobre a dificuldade que a gente está tendo aqui no estado em manter os dados do sistema Vigiflur atualizado, né? Quando a pesquisa nacional foi realizada, né, 2013, 2014, a gente teve apoio do estado e autorização para poder trabalhar junto com os agentes municipais, né? Inclusive também tínhamos autorização na época e depois com o projeto da Lohane, né, em 2014, 15, projeto de mestrado, para a gente estar acessando também o sistema, né, de fluoretação. E então a gente fez algumas análises na época, mas desde então o setor de vigilância ele passou por mudanças na gestão, tanto nos municípios quanto no estado. Então isso dificulta um pouco essa negociação, porque alguns acordos são feitos, né, às vezes nem sempre acordos formais, né, quando você tem a troca
da gestão, então você perde esse acordo. Então, a Ariane chegou a comentar que ela está realizando uma pesquisa de mestrado, né, aqui na UFES, e a gente, nesse momento, a gente está finalizando um projeto para submeter na Secretaria de Estado, porque quando a gente retornou, né, com a nova gestão para restabelecer os laços, então eles solicitaram que a gente submetesse um projeto, né, para que eles, então, analisassem, assim, se colocaram à disposição, mas que a gente agora precisa seguir os trâmites, né, da nova definição do Estado para esse tipo de pesquisa, né. Então, só para poder falar um pouquinho dessa dificuldade, que eu acredito que seja uma dificuldade em outros locais também. Gostaria de parabenizar também a fala do Sérgio, né? Então, a gente observa na fala dele, eu fico assim impressionada com o tamanho, né, de um trabalho como esse, né? 300 mil análises de água. Fiquei pensando, não consigo nem, na verdade, pensar no que são 300 mil análises de água. Então, só gostaria de falar um pouco sobre o panorama atual da Paraíba, né? Nós temos apenas um município com fluoretação artificial das águas de abastecimento, que é o município de Alagoinha, que é um município que tem apenas aproximadamente 15 mil habitantes. Então, a capital, João Pessoa e todos os demais municípios, eles não apresentam fluoretação artificial das águas de abastecimento público. E nós estamos pesquisando, apesar de ainda não estar cadastrada na rede Vigiflu, o município de Alagoinha, né? Então, a gente já acompanha, já faz algumas coletas há algum tempo do município de Alagoinha, e o que a gente observa é que foi até comentado como um problema enfrentado em São Paulo também, é a questão da crise hídrica, né? Que não sei se tem mais alguém aí do Nordeste, mas a gente sabe que é algo realmente que é enfrentado. Então, muitas vezes a gente chegou para coletar essas águas do município de Alagoinha, e quando chega lá, não está sendo distribuída água no município, né? Então, está realmente enfrentando essa crise hídrica. E o que a gente observa, né, os dados que a gente tem do município de Alagoinha, é uma inconstância no teor, né, de fluoreto nos meses que nós analisamos. Aqui também participando da reunião está a aluna do professor Franklin de mestrado, que é a Maria Elisa, que também foi minha aluna de TCC, e no TCC dela a gente observou, que foi justamente o heterocontrole da fluoretação de Alagoinha, a gente observou que aproximadamente 90% das amostras coletadas, elas foram consideradas como inaceitáveis, estavam abaixo do critério que nós utilizamos, né, na pesquisa. Então, agora, esse problema, a tentativa de implantação da fluoretação, principalmente no município de João Pessoa, na verdade, na Grande João Pessoa, que incorporaria alguns outros municípios, já tem sido discutida há vários anos, né? Então, realmente é algo que principalmente o professor Fábio Sampaio já tentou, né, algumas vezes entrar em contato com a questão da secretaria mesmo, tanto do município como do estado da Paraíba, mas realmente por questões diversas, questões políticas, ainda não foi implementada essa fluoretação aqui no município. Enquanto isso, o que nós fazemos, além dessa fluoretação, é tentar fazer um mapeamento de alguns municípios da Paraíba. Agora, para 2019, nós estamos com um projeto de pesquisa para justamente mapear esses municípios, né, alguns municípios com mais de 50 mil habitantes, na Paraíba inteira, então pegando os diversos municípios, tanto do litoral, quanto do agreste, quanto do sertão, e tentar observar se existe um teor residual de fluoreto nas águas desses municípios. A gente já sabe por um mapeamento que já foi feito, acho que há uns quase 10 anos aqui na Paraíba, que existem regiões de fluo in natura na Paraíba, então a gente também vai em algumas dessas regiões novamente, tá? E só para voltar, assim, só queria falar um pouco de como nós estamos no momento, né, aqui na Paraíba, e só para voltar, assim, na verdade, não é um questionamento, mas uma dúvida minha que na fala do Sérgio, quando ele fala dos pilares básicos da vigilância, ele fala dos impactos decorrentes do consumo de água.
E eu queria só saber como se dá essa aproximação com a vigilância epidemiológica aí no estado de São Paulo, porque foi algo que me gerou uma inquietação e até uma vontade de ter uma aproximação também com a vigilância epidemiológica aqui do estado da Paraíba. Pergunta a respeito da vigilância epidemiológica, nós temos uma relação bastante estreita com eles, no sentido de avaliação de doenças diarreicas agudas, o monitoramento das doenças diarreicas agudas, né, o MDDA, e nós temos bastante história aí dessa relação com a vigilância epidemiológica para compreender melhor o comportamento dessas doenças e sua associação com a água. Então, essa relação tem sido muito estreita e dentro daquele pilar que eu falei, que é o último pilar, que é avaliar o impacto do consumo de água, né, os impactos positivos e negativos. Essa semana passada, nós tivemos também caso aqui num pequeno município que a gente estava investigando junto essa questão. Muitas vezes essas relações não são tão fáceis, mas tem que ter essa capacidade de superação e de articulação. A gente tem que desenvolver dia a dia essa nossa habilidade em se aproximar de outras esferas de ação, de conhecimento também, para dar conta dos problemas. Senão a gente não dá, porque enfrentar poderio econômico, enfrentar determinadas situações não é uma tarefa fácil. Você, muitas vezes, bem municiado de informações, já é uma dificuldade muito grande política, muitas vezes, né? Mas quando você tem um repertório técnico bom, dificilmente você não alcança aqueles objetivos de intervenção, de proteção da saúde da população. Eu friso também, aproveitando isso, que dentro dessa ideia de que vigilância e capacidade de articulação, né, a proximidade da vigilância com a universidade é fundamental, né, é imprescindível, e a gente, em qualquer estado, em qualquer local, né, os assuntos hoje são extremamente difíceis de avaliação, são complexos. Então, nós nos aproximamos da faculdade, né, com o Paulo Frazão, Paulo Capel também, com o CECOL, temos trabalhado essa questão da fluoretação, tem sido muito interessante, né? Precisamos avançar mais. Nós temos um grupo específico aqui para estudar exclusivamente a questão da fluoretação, né? Publicamos um grupo, saiu um diário oficial, inclusive, a Maria Ângela que está conduzindo esse grupo. Nos aproximamos também do Instituto de Geociências, também, por exemplo, para tratar da contaminação química dos poços, né, perfurados aqui na região metropolitana. Nos aproximamos da Faculdade de Saúde Pública também para estudar a questão dos agrotóxicos na água. Então, são histórias realmente de articulações, de aproximações aí com a academia, porque, como eu disse, pior do que não intervir de maneira desastrada, né? Então, não dá para intervir num problema complexo com ideias ou com conhecimentos superficiais. Então, vocês que são da academia, grande parte do grupo aqui, eu acho que essa aproximação do serviço com a academia, que a gente tanto fala, né, tanto pelo lado de vocês como pelo nosso lado, que é difícil de se fazer realizar, mas eu acho que é imprescindível. A gente tem alguns exemplos aqui, são sempre exemplos de sucesso, nunca exemplos ruins. Eu tenho fomentado aqui que as pessoas estejam presentes na academia, né? A maioria das pessoas aqui ou estão fazendo doutorado ou já fizeram. Isso dá um ganho tremendo na qualidade dos relatórios que nós temos, na qualidade de compreensão e nessa capacidade de dialogar com o mundo, né? Não só com a universidade, mas com os outros setores e tudo mais, e ter repertório suficiente para agir e ter capacidade de argumentação para justificar o que fez, né? Nós estamos numa sociedade democrática, né? E com todos os nossos atos têm que ser justificados e muito bem justificados, né? Então, não há maneira de fazer isso sem se aprofundar no objeto de que nós estamos avaliando. Então, é isso. Então, com isso, a gente encerra essa reunião técnica científica online, a primeira de 2019 da Rede Brasileira de Vigilância da Fluoretação da Água. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.